Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores que estão acompanhando mais uma edição das Quartas Ambientais, retomando as Quartas Ambientais depois de algum tempo e retomando em alto estilo, trazendo as percepções que a UBA, como delegada, representante oficial da delegação brasileira na COP, com seus diversos associados participando de vários eventos lá, nessa Conferência das Partes que aconteceu em Belém. Vamos trazer um pouquinho dessa percepção, né? Vocês que estão acompanhando nas nossas redes sociais e acompanharam nas nossas redes sociais, aquele chavão que eu e a Cris trouxemos em todos, é a UBA na COP30. E como é que foi a UBA na COP30? Como é que foi não só a participação da UBA, a participação dos seus associados e a percepção, especialmente, dos associados em relação a esse belíssimo evento que aconteceu aqui no Brasil, na Amazônia, em Belém. E para fazer essa primeira roda de debates, a gente trouxe colegas, né, que são extremamente qualificadas e não só qualificadas, são profissionais que têm uma experiência em COPs, em eventos internacionais e vão poder trazer para a gente essa percepção em relação ao que a COP prometia e o que a COP efetivamente entregou. Está comigo aqui a Flavinha Teixeira, nossa associada, advogada e gestora ambiental, para além da advocacia, diretora de Relações Internacionais da União Brasileira da Advocacia Ambiental, também a Ana Lucy Grisse, que é a nossa associada também, advogada, mas também, para além já da advocacia ambiental, conselheira independente executiva sênior de Clima e Natureza, e a Roberta Danelon, que está aqui junto com a gente, que é sócia de ambiental, advogada ambiental, associada da UBA e conselheira da seção de Meio Ambiente, Energia e Recursos Naturais do IBA, International Bar Association, que são os advogados internacionais, da qual alguns colegas também fazem parte, e a Roberta faz essa interlocução com a gente. Meninas, sejam muito bem-vindas. Passa a palavra para a Flavinha, nossa diretora. E aí, Flavinha, o que achou da COP? Conta um pouquinho para a gente. Estar aqui hoje fazendo essa reflexão com você e com as nossas colegas, que eu tenho muita admiração pelo trabalho que elas têm feito nessa área há muito tempo. Então, é uma honra estar aqui hoje fazendo esse apanhado, né, do que a gente acha. Cada um tem uma perspectiva, a gente viu aí bastante polarização em torno da COP, mas eu particularmente, né, tendo participado de algumas COPs anteriormente, eu acho que uma dos maiores desafios era manter a chama do multilateralismo acesa, e eu acredito que essa COP, pelo menos nesse aspecto, foi bastante. Entregou o que esperava, né? A gente entrou com muita expectativa de que talvez fosse mais esvaziada, inclusive, mas tivemos aí no final 195 países acordando, né, sobre um documento, sobre diversos aspectos. Não vou me alongar agora, é só uma apresentação, mas assim, se eu pudesse resumir a minha visão dessa COP, eu acho que nesse sentido essa COP conseguiu aí, dentro de um cenário extremamente conturbado, né, geopolítico, global, tantas coisas acontecendo, encontrar aí um denominador comum possível entre todos os países presentes e signatários. A gente está falando de 195 países, isso não é trivial, né? Vale lembrar que tem mais países signatários da Conferência do Clima, né, da Convenção do Clima, do que hoje países membros da ONU. Então, você trazer, dentro desse contexto, 195 países para dialogarem em torno de diversas soluções para as questões climáticas, isso, para mim, já é um indicador aí de que nós continuamos conversando, o tema continua sensível e urgente na ordem do dia. E aí eu vou chamar as minhas colegas para elas se apresentarem e trazerem também suas percepções iniciais sobre a COP30 em Belém, na Amazônia. Ana. Olá, gente. Prazer estar aqui com vocês. É sempre bom conseguir dialogar aí com colegas advogados que têm trabalhos na área de clima e de natureza há bastante tempo, então a gente tem um nível técnico muitíssimo bom para fazer essas discussões.
No meu lado aqui, Flávia e Roberta, a Lê também, nosso intermediador. Sem dúvida nenhuma, minha percepção foi de um excelente resultado em relação ao envolvimento do setor privado. Em primeiro lugar, a gente tem aí, pelo menos pelos relatos que eu vi, especialmente de Carbon Brief, foi a segunda maior COP em termos de volume de pessoas para a Zona Azul. Então, fizemos uma estrutura e montamos uma conferência das partes com um volume considerável de pessoas para uma região que não estava acostumada a receber esse volume. Em termos de setor privado, a gente teve presença maciça de setores diversos, de pessoas extremamente sêniores e de muitas posições globais. Eu tive a oportunidade de interagir com alguns CSOs globais, com CEOs regionais, e para mim isso já era assim, ganhar na largada, porque acho que vocês vão também compartilhar esse sentimento. Há 5 anos eu não veria possível estar em Belém em uma COP de clima com executivos sêniores discutindo como é que a gente faria redução de emissões, adaptação de processos, modelos e serviços, e mais que isso ainda, trazendo o tema de natureza para dentro dessa agenda e trabalhando como se fosse sempre indissociável de clima. Então, na largada, isso para mim é um ganho extraordinário e nos faz, de fato, repensar como é que a gente faz desenvolvimento econômico daqui para frente. Então, eu só tenho boas avaliações em relação aos resultados de COP. E aí, Rob, conta para mim qual a tua percepção inicial. Bom dia, boa tarde, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a UBA por este convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Um ponto positivo, estou aqui conversando com 2 mulheres, né? Então somos em 3 aqui. Então parabéns aí para a UBA pela visão de equidade de gênero. Aqui você está com uma diversidade, né, Alexandre? Nós aqui, em sua maioria. Então isso eu acho que com certeza deve ser sempre pontuado e valorizado. Enfim, eu participo de COPs há algum tempo. A minha primeira COP, não dá nem, quando a gente menciona, foi em 2003, então assim, faz um tempinho razoável. Em Milão, foi a COP 9, imaginem, isso faz realmente, mais de 20 anos, e a gente vê uma COP acontecendo em Belém. Jamais, primeiro que, enfim, lá em 2003, eu jamais imaginei qual seria o meu percurso de carreira, onde eu iria chegar, né, sócia de um escritório, conselheira do IBA, isso era algo que nem passava pela minha cabeça ainda, né, super jovem, mas era um tema que eu gostava muito. Mudanças climáticas era algo que aqui no Brasil ainda não se falava muito, havia poucos escritórios que conversavam sobre o assunto, e eu jamais imaginei que em 2025 estaríamos fazendo uma COP em Belém, né, a COP 30, então da COP 9 para a COP 30, tanta coisa mudou. Eu acho que o ponto principal, que eu acho que também vai ser um pouquinho da conversa aqui, vai ser a participação das empresas privadas nessa COP, né, acho que foi assim, exemplar a participação e tudo que eles nos proporcionaram, com diversas casas e locais. Então teve o CASE, teve a casa teve o AgriZone, teve também novidades com um espaço entre ciência e COP que a gente não via em outras oportunidades, mas eu acho que um ponto que não foi mencionado aqui pelas minhas colegas Flávia e Ana Lucy, que eu acho que é um ponto que foi bastante relevante e não teve como não notar quem estava lá, foi a participação da sociedade civil e a participação, por óbvio, dos indígenas, né? Então, das comunidades tradicionais, das comunidades indígenas. Assim, a gente que participa de eventos internacionais e de outras COPs, apesar de, por exemplo, minha última COP foi em Dubai, e já havia, a gente tinha a nossa ministra dos povos indígenas lá, então havia alguns representantes das comunidades indígenas, mas assim, a quantidade aqui no Brasil foi algo que impressionou, né? E impressionou por diversos motivos. As cenas, né, do presidente da COP, né, do André Lago, conversando ali com as comunidades tradicionais, e os indígenas permeando os ambientes físicos mesmos, né, os corredores das COPs, assim, qualquer lugar que você olhava. Acho que isso é algo que não aconteceria se não fosse uma COP em Belém, uma COP, assim,
dentro da floresta, dentro de um bioma tão importante aqui para a nossa região, para o sul global. Então, eu chamaria atenção para esse ponto. Acredito que não vai ser muito a nossa discussão aqui, porque todas nós trabalhamos muito com a iniciativa privada, com os nossos clientes aqui em direito ambiental, em direito da natureza, mudanças climáticas, mas é algo que chama bastante atenção, e eu vejo bastante positivo a gente ter podido mostrar um pouco para o mundo a importância dessa voz, né, que se manifestou por diversas maneiras, algumas um pouco mais de alguma maneira um pouco mais eloquente, vamos dizer assim, mas estavam todas lá e se fizeram ouvir. Então, acho que esse é um ponto importante aqui da nossa COP brasileira. Importante, sim, sem dúvida nenhuma. Acho que a gente aborda também, né, direto ou indiretamente, durante essa nossa conversa, e aproveitando o gancho, né, dessa participação que tu falaste, Roberta, e também a Ana Lúcia falou, gostaria de ressaltar essa condição, essa participação da UBA, porque desde quando a COP quando a Belém foi escolhida para ser a sede da COP, nós da UBA fizemos um trabalho bastante ativo no sentido de acreditar que a COP aconteceria em Belém. Então, pelo menos em 4 ou 5 oportunidades até a nossa chegada na COP, nós estivemos em Belém, fazendo esse relacionamento preliminar com as instituições, especialmente as instituições jurídicas, né? Tribunal de Justiça, Tribunal Federal, órgãos ambientais, especialmente as SEMAS do Pará, que conta com diversos associados e nos recebe sempre muito bem. Então, nós acabamos entrando dentro desse clima desde o início e apostando, né, que Belém tinha total capacidade de receber essa conferência e, na minha visão, até no sentido de mostrar que a necessidade do direito das mudanças climáticas, das ações de mudanças climáticas, do financiamento climático que precisa ser investido para resolver uma série de problemas em todo o planeta, ele não pode esquecer das cidades, em primeiro lugar, e das cidades e das pessoas dessas cidades, especialmente dentro desse contraponto de Belém, que é uma cidade com dificuldades, com desigualdade social, né? E a importância, eu acredito que isso mostra, e com várias pessoas que eu falei lá na Blue Zone, em outros locais de diversos países, mostrando a necessidade desse encontro, né? A gente fica falando em trilhões de financiamento, quando as pessoas precisam de um saneamento básico, que é um degrau um pouquinho mais baixo. Eu acho que nesse ponto a COP aproximou bastante um pouco da realidade do que a gente precisa fazer, daquele sentimento meio megalomaníaco que a COP demonstra, né, de que é os trilhões que para nós, do nosso dia a dia, ele é bastante distante. E vou pegar o gancho e vou puxar enquanto a Flavinha está ali ajustando tecnicamente a sua condição. Da Ana Lúcia, a parte empresarial, Ana, me pareceu assim, chegou um momento, né, que dentro desse espaço gigantesco que era Blue Zone, especialmente Green Zone, a gente estava vendo praticamente uma feira, né, com as empresas investindo, querendo mostrar a sua cara e querendo mostrar que elas têm interesse em participar dessa agenda, né? E isso foi assim um aspecto muito positivo que tu ressaltou nessa tua fala inicial. Ale, acho que a gente tem aí alguns pontos, e você já trouxe. Primeira coisa é que a gente tem em 2025 uma COP30 no Brasil, então em condições muito diferentes, mas que tangibiliza as discussões que ficavam na estratosfera. Então, quando a gente conversava setor privado, quando a gente conversava meio jurídico,
há 2 anos, 3 anos, não era todo mundo que sabia o que era uma COP, muito menos quais eram essas discussões de clima. E quando havia referência a isso, pelo menos no meu recorte aqui, era aquela referência de isso é uma negociação entre países, então isso está lá em outro patamar, a gente não tem essa conexão com a economia real, com o que a gente faz no dia a dia, como é que a gente conecta isso com Política Nacional de Mudança do Clima no Brasil, mas que obrigação a gente tem aqui? E até dezembro de 24, a gente não tinha obrigação nenhuma para fazer redução efetiva de emissão de gases de efeito estufa ou dar um passo a mais e trabalhar com adaptação. Então, o que eu acho muito legal é essa diferença em pouquíssimo tempo, e aí por isso que eu digo que o resultado para mim é excelente. A gente não iria imaginar de fato que em 2025 eu teria setor privado envolvido maciçamente, entendendo que o Brasil pode se comprometer com uma NDC versão 3.0, que foi o que a gente apresentou em dezembro do ano passado. E quem vai materializar essa NDC, essa meta climática que a gente tem para redução e para adaptação? É o setor privado que vai fazer isso. Mas essa conexão, de novo, no meu recorte, não é uma conexão fácil, porque quando a gente lida principalmente com conselhos de administração, com a liderança executiva mais sênior, são profissionais que nunca estiveram expostos ao tema de clima e de natureza como temas estratégicos, tanto para gerenciamento de risco corporativo, como para captura de oportunidades. Então, eram temas que estavam lá, se quando estivessem, estavam com um time de sustentabilidade, sem conexão com o planejamento estratégico do negócio. Esses profissionais nunca fizeram essa concatenação de dados, olha, isso é algo que precisa vir para a agenda, então vamos olhar o que o governo brasileiro está propondo de meta, porque, na boa, essa meta é nossa, no final das contas, e vai sobrar para a gente de alguma forma. Era mais distante toda essa realidade. Agora, o que a gente vê, e que aí é sensacional para nós, por isso que toda vez que eu estou fazendo essas avaliações de COP, eu falo, gente, não era imaginável que a gente ia ter Chief Sustainability Officers globais em Belém, muito menos CEOs nacionais ou regionais fazendo esse tipo de discussão. Então, primeiro que a gente tangibiliza para a economia real, o que é essa meta Brasil e quais são essas discussões. Vamos discutir então todos os resultados maravilhosos que a gente teve em relação à meta global de adaptação. E eu vi, mas e só uma meta global? Falei, então, vamos entender qual é o reflexo disso na economia real. Se é uma meta global e eu agora pelo menos concordei em relação aos indicadores, KPI, sabe o KPI que a gente tem lá para fazer as mensurações e com base nisso você toma as decisões? Vamos ver se os bancos, no mínimo, os bancos aí de desenvolvimento vão olhar para isso e falar, então o país está cumprindo o indicador de meta global de adaptação? Não tem dinheiro para esse país. A gente vai ter reflexos diretos. Mas essas conexões não eram conexões usuais. Em 2025, a gente tem uma série de líderes que eram um dos nossos receios, a Flávia mencionou isso, vai ser uma COP mais esvaziada, porque tem as questões geopolíticas norte-americanas. Veja, no meu recorte não teve absolutamente nada disso. Não só não teve, como teve enviado especial norte-americano em painel que eu participei, dentro da Câmara Americana de Comércio. Então, as pessoas estavam presentes e o recado foi muito claro. E a gente vê isso na prática. Por mais que eu possa ter decisões políticas que digam que esses temas são temas que não são reais, a gente tem fatos que comprovam diferença de temperatura. Diferença de temperatura para a gente na economia real significa adaptar produtos, serviços e modelos operacionais. Portanto, eu preciso mudar, ou fazer um upgrade, um aprimoramento. A gente pode usar o verbo que for, mas eu vou ter que fazer diferente para o negócio sobreviver no médio e longo prazo. E aí a gente puxa o setor privado envolvido, entendendo o que é COP, e melhor do que isso, que aí acho que foi o grande diferencial dessa vez, entendendo que precisa trabalhar em conjunto de forma proativa com o governo brasileiro para que as nossas metas sejam materializadas de uma forma razoável e que nos conduzam, de fato, para essa transição econômica de baixo carbono, tá?
Eu ia fazer só um pequeno gancho, porque faz, assim, muito eco com o que a Ana Lucy falou. Eu estive no evento da Câmara Americana, ouvi as palavras da Ana Lucy ali, foram excelentes, e realmente foi um evento de super alto nível, mas eu acho que também a participação das empresas nessas COPs traz um olhar de quais também são as oportunidades, né, para o setor privado, para que se alcancemos uma redução de emissões, para que a nossa meta do Acordo de Paris, né, seja alcançada, que efetivamente o aumento da temperatura não passe de, idealmente, 1,5 grau Celsius. Então, acho que aqui, se a gente pudesse mencionar, por exemplo, duas oportunidades, e eu acho que vocês vão poder falar também bastante sobre isso, transição energética, né, que foi um tema, assim, super em pauta na COP30, transição justa. Olha só a oportunidade para o setor privado quando a gente vai trazer a transição energética aqui para o Brasil. Temos investimentos assim enormes e potenciais para, por exemplo, aumentar o grid, que é algo tão importante aqui no Brasil. Temos espaço para a gente pensar em baterias, então como fazer a reserva dessa energia que vai ser criada pelas fontes renováveis. A gente tem também oportunidades enormes no lado de recomposição florestal. Gente, com o Brasil do tamanho que nós somos e com tanta área que temos para recompor, isso também é um setor, uma oportunidade enorme para o setor privado. Se a gente for ver a importância do tema, eu acho que o Brasil ficou super na limelight aqui com relação à recomposição florestal. Se a gente buscar o prêmio que foi ganhado, né, pela ReGreen, uma empresa brasileira, o prêmio criado pelo Príncipe William, que eu acho que era Earthshot 2025, talvez o nome do prêmio, um prêmio super relevante, né, na parte de proteger e restaurar o meio ambiente. Isso traz um olhar do setor privado para a pauta ambiental e de mudanças climáticas com oportunidades, né? Então, como que eles vão participar também? E daí as empresas potencialmente poluidoras, como elas trazem a pauta de mudanças climáticas para o seu dia a dia, né, a mudança climática entrando já no licenciamento ambiental, no olhar das indenizações, compensações ambientais que podem ser feitas, o judiciário tratando de mudanças climáticas como algo bastante presente nas suas sentenças e nas suas decisões. Então, eu acho que, Ana Lucy, o seu posicionamento da importância e da participação do protagonismo do setor privado nas COPs é algo super importante. Ela já vem acontecendo ao longo dos anos, mas sem dúvida nenhuma quem esteve presente em Belém viu isso de uma maneira muito, 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 muito clara. Então, eu vejo aqui com otimismo a participação conjunta do setor privado, aqui com o nosso olhar dos advogados, das advogadas também. Acho que isso a gente pode até conversar aqui no nosso podcast um pouquinho mais para frente. Mas, desculpa, Flávia, acho que eu falei demais. Não, olha, eu acho que eu iria até mais além. Eu participo das reuniões do World Business Council, né, Sustainable Development, e lá eu vejo muito mais as empresas encorajando os países a assumirem protagonismo, porque não é só sim, além da gestão de risco reputacional, riscos da transição, riscos regulatórios, né? Nenhuma grande empresa hoje está alheia ou desatenta a tudo que pode acontecer, cada impacto, tanto de risco quanto de oportunidade, numa negociação de COP. Eu sei que COP não é um processo, ele é um processo. A cada ano a gente vê, avança um pouco, retrocede um pouco, mas, por exemplo, do ponto de vista de adaptação, você imaginar que 190 países, né, mais de 190 países acordaram em 59 indicadores, que a gente está falando de métricas de como a gente avaliar a nossa resiliência às mudanças climáticas, que isso vai impactar o setor privado, porque é o setor privado que tem que entregar essa resiliência. A gente vê o que a gente está passando aqui no Brasil na distribuição, que a gente já viu, né, em situação na distribuição de energia elétrica, que a gente já viu aí algumas situações, né, de barragem. Isso tudo vai impactar a forma como a gente enxerga
a resiliência, e eu já vejo alguns, como por exemplo o vice-presidente jurídico da Eletrobras, eu já ouvi ele falando sobre precificação da resiliência de ativos. Você imaginar que é uma empresa que 70 mil quilômetros de linhas de transmissão sujeitas a intempéries, aqui na ENGIE, né? Eu sou gerente de transição energética aqui na ENGIE Brasil, que é uma empresa franco-belga que opera no Brasil há 30 anos, nós já temos 5 mil quilômetros de linha de transmissão, né? 13 gigas de geração de energia, imagina, desde norte, nordeste, centro, centro-oeste, sul, sujeita, né, olhando não só a produtividade, porque a gente vê aí os impactos que a gente tem, por exemplo, no setor elétrico, da sazonalidade, né, de chuva, de vento, tudo isso, a nossa matriz elétrica totalmente dependente, né, do comportamento, né, da vazão hídrica, dos recursos naturais. Então, eu vejo até o setor privado impulsionando. Quantas COPs, Ana Lúcia, Roberta, a gente viu o setor financeiro tão presente? Fui em vários eventos promovidos pelas instituições financeiras, tinha uma casa do seguro, das seguradoras presentes. Né? Davos, no ano passado, de 20 instituições financeiras, 12 eram seguradoras. Então, eu vejo o setor privado muito mais encorajando, né? Não só do ponto de vista de gestão de risco, como a gente discute o pragmatismo, a objetividade das condicionantes de licença, né? Eu vejo o setor privado impulsionando também para que a gente tenha indicadores, critérios mais claros e transparentes de medir resiliência, de medir como é que a gente está fazendo a mitigação, né? As metas quantificáveis, a gente não teve o avanço que a gente gostaria com relação ao financiamento, mas a gente teve, no final das contas, um triple, né, um compromisso de triplicar o financiamento para adaptação até 2035. Então, isso não é trivial, isso é importante. Além dos indicadores de como medir, né, a gente não pede clareza nas condicionantes. Eu acho que essa COP teve alguns avanços bem significativos e também com relação às métricas de medir financiamento climático. Isso foi uma coisa até que os países em desenvolvimento pleitearam demais e tinha alguma resistência de entender como, quando, para quem, e teve muito avanço nessa COP com relação a como medir esse financiamento climático, né? Essa meta que a gente tem de 300 bi até 2035, a gente tinha aí 1,3 trilhões que a gente precisava avançar. Teve um triple para adaptação, mas o como isso vai medir, o como isso vai ser mensurado, teve avanços significativos discutidos nessa COP nos documentos, né? Então, isso é muito importante para a gente, o setor privado, para a competitividade do setor privado, né? E como a Ana Lucy falou, assim, a presença do CEO, o meu chairman estava lá, o chairman global da ENGIE, chairman global da Iberdrola, estavam lá participando do encontro de líderes. Pela primeira vez você vê um encontro de líderes, um chefe de Estado que permite representantes relevantes do setor privado de participar, de dialogar. Teve a meta de quadruplicar os combustíveis sustentáveis até 2035, que foi muito bacana. E por mais que a gente não tivesse conseguido também ter o fossil fuel no documento oficial, a gente teve mais de 80 países suportando, aprovando e apoiando o mapa do caminho, que foi uma ideia do governo federal, uma ideia que foi encampada lá pela ministra Marina, que é o como, porque as metas a gente já tem, né? As metas do Acordo de Paris, as NDCs, a neutralidade climática até 2050, mas quando você tem 80 países impulsionando que a gente diga como que a gente vai fazer isso é bastante relevante, isso é um processo, né? Então, e do ponto de vista, Alexandre, você até falou um pouco sobre isso, Belém, governo federal, eu particularmente fiquei muito impressionada, eu achava que a gente ia ter questões estruturais lá na cidade. Olha, quem aqui não pegava um táxi, pegava um Uber, chegava na porta, tranquilamente, com pouco. Teve trânsito no primeiro dia, teve fila no primeiro dia de credenciamento, mas eu não tive uma experiência difícil lá não, pelo contrário, eu saí, eu estava longe, né? Em menos de 20 minutos eu estava ali na porta da entrada,
sem nenhuma dificuldade logística. Eu acho que a cidade entregou bem, surpreendeu a população extremamente receptiva, acolhedora, e tivemos questões, né, estruturais dentro da COP, mas quem for ver até as mesas de negociação, tinha gente de cachecol, lembra disso? Vocês lembram disso? E a gente usando cachecol no frio que estava dentro das salas de negociação. Agora, calor ali onde tinha os pavilhões, que eu acho que foi uma coisa que eles não conseguiram endereçar, só para a gente colocar num contexto assim de tudo, né? E que eu acho que foi uma grande metáfora. Foi uma grande metáfora do que foi uma COP em Belém, na Amazônia. O mundo todo fala tanto de proteger a Amazônia, mas eu acho que foi bom para eles experimentarem também as dificuldades, né? As questões estruturais, o conforto necessário para que a gente evolua, né, e avance, como isso custa, né? Como isso custa caro e não é fácil de endereçar. Mas, sim, alguns pontos assim da gente, que é o que eu gostaria de saber de vocês também, o que vocês acharam sobre isso. Eu aproveitar o gancho para vocês continuarem. Isso a gente fala muito, né? Nós, advogados, especialmente advogados no dia a dia, dessa condição de muitas vezes litigar nas ações de litigância, inclusive litigância climática, e estar discutindo com as outras partes que estão fazendo ações dos gabinetes, né? Fazendo uma ação civil pública, né, com os técnicos que não fazem uma vistoria presencial. Eu acho que a COP traz isso, né? A COP estando na Amazônia, estando em Belém, faz as pessoas terem que ver uma realidade que parecia distante. Então tem que, de alguma forma, sair dos seus gabinetes e ver uma realidade que às vezes parece distante, né? E também a capacidade, né, de Belém e dos governos subnacionais e todo esse investimento que foi feito na COP. Eu que estive, né, como falei, dentro desse período aí, pelo menos umas 4, 5 vezes indo a Belém, a mudança da cidade foi perceptível e foi muito positiva, especialmente para a cidade, sem dúvida nenhuma, um legado que vai permanecer para a cidade e para todo o país. E eu queria perguntar para vocês, né, porque assim, uma coisa é aquelas metas globais do que a COP busca alcançar. A Flávia falou de vários aspectos positivos que foram alcançados, mas também se teve notícia, né, foi divulgado muito outras metas que talvez não estavam tanto no radar, por exemplo, né, o Fundo das Florestas Tropicais, que recebeu um recurso, né, de mais de 5 bilhões de dólares para esse tipo de fundo de floresta, do TFFF, né, e outras iniciativas não vinculadas aos governos nacionais, e sim governos subnacionais, os estados aqui, que conseguiram financiamentos, né, para alguns programas. Eu acho que isso também é uma coisa importante de ressaltar, porque traz, especialmente no Brasil, que é um país continental, um protagonismo, né, de certos estados, especialmente aí da região amazônica, que conseguiram trazer isso aí para as empresas e para outros governos fazer essas conexões. Eu acho que a COP também permitiu isso. Ale, mas eu acho que a gente tem mais ponto para acrescentar. Quando a gente olha, vê a GTFFF, vale aguardar. Eu estou bem curiosa em relação a como é que eles vão estabelecer governança para entender se teremos algum tipo de impacto ou não para os subnacionais em relação a programas jurisdicionais de carbono. Acho que a questão de adicionalidade é algo para a gente entender com um pouco mais de cuidado. Mas em relação ao TFFF, o que a gente esperava para ser um fundo de 700 bi, sair com 6,5 bi, foi bom, mas acho que ficou aquém das expectativas. Agora, o que me surpreendeu de fato foi aquela coalizão de mercados de carbono global proposta pelo Brasil, que saiu na largada com a União Europeia, com China, Reino Unido e alguns outros. E por que eu estou falando isso? A gente sabe, e aí por isso que eu gosto de trazer essas discussões na UBA, porque a gente tem perfil qualificado para conseguir levar os assuntos adiante. A gente sabe que hoje o assunto de mercado de carbono, regulamentação, está embaixo do Ministério da Fazenda. E que a gente tinha algumas posições um pouco mais opostas de Ministério do Meio Ambiente para trabalhar com instrumentos de mercado. O que levou, inclusive, a gente ter a Fazenda capitaneando essas discussões.
quando eu olho para esse movimento de Brasil, que faz uma coalizão global, que já sai na largada com países relevantes para possivelmente conseguirmos costurar um mercado que vai permitir venda internacional de certificados de carbono, e a gente está falando dos tais dos ITMOS, mas que internamente a gente sabe oficialmente que o Ministério do Meio Ambiente não quer validar ITMOS enquanto a gente não esteja um pouco mais comprometido com o resultado das nossas NDCs, é algo muito interessante para ficar no nosso radar UBA e mais ainda de setor privado. Por quê? Olhando para financiamento, a gente vai trazer capital estrangeiro pelo menos nessa perspectiva de mercado de carbono, se a gente conseguir de fato comprovar que estamos aqui com um enquadramento regulatório forte, em andamento, mas já dando aquela segurança jurídica necessária, e que aí já temos a intenção de fato de conseguir viabilizar ITMOS, o que não era a realidade até um dia antes de sair essa coalizão. Então, é um ponto, para mim, muito importante, vai depender de muita ajuda jurídica, então o UBA vai ser essencial para isso, conversas com o Ministério do Meio Ambiente e entender como é que essa coalizão vai se desdobrar, até porque ela é um primeiro passo para, quem sabe, a gente conseguir consolidar aí o mercado de carbono global embaixo de guarda-chuva da Convenção Quadro mesmo, que é o que todo mundo espera, trazendo o dinheiro que a gente precisa para fazer essa nossa transição aqui no Brasil. Se eu puder aqui também fazer um gancho, Ana, a gente muito fala, né, da participação super, hiper importante do Ministério do Meio Ambiente, mas nessa COP a gente viu um protagonismo também do MIDIC. A gente teve aqui no escritório a oportunidade de fazer, a gente fez uma série de podcasts pré-COP, né, e uma das nossas entrevistadas, e vários sócios participaram, porque a questão da COP não envolve só advogados de meio ambiente e mudanças climáticas, mas, enfim, um dos podcasts que eu participei tinha a Júlia Cruz, que ela é secretária de meio, eu não sei exatamente qual que é a secretária de Economia Verde e Mudanças Climáticas do MIDIC, e assim, eu acho que a importância que ela traz, e ela falou em diversos painéis na COP30, né, assim, ela estava em todos os lugares toda vez que você olhava, a importância do desenvolvimento sustentável dentro de uma agenda de clima, né? Como que a gente põe interesses econômicos, proteção do meio ambiente, proteção de mudanças climáticas e assim, a manutenção, né, das mudanças climáticas dentro daquilo que é esperado, isso é muito importante. E a gente que advoga aqui para empresas que são potencialmente poluidoras, a gente sabe a importância de buscar realmente desenvolvimento sustentável, e esse olhar, essa participação ativa de outras esferas do governo, que não só o Ministério do Meio Ambiente, na discussão climática, é algo que faz muita diferença, que traz oportunidades, que traz um olhar também que o Brasil tanto precisa, né? O Brasil, lá atrás, se a gente for retomar, ainda no comecinho, quando a UNFCCC foi assinada, para ela entrar em vigor, que tinha aquele termômetro, né? Então a gente precisava de mais de 50% das emissões, mas também mais do que 50% dos países, e o Brasil ali como país em desenvolvimento, se tinha uma expectativa muito grande do potencial que os projetos de crédito de carbono, que depois foram concretizados ainda na época do MDL, né, do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Então, hoje, a gente ter o governo com esse olhar novamente, buscando desenvolvimento sustentável e buscando realmente melhorias, não só para a proteção do meio ambiente, mas também para desenvolvimento econômico, é algo muito relevante, né? Eu acho que a COP30 teve também esse olhar e é algo que tem que ser festejado aqui, para um país com a nossa dimensão, com as disparidades que ainda existem e com tanta coisa ainda a ser melhorada e enfim, objetivos a serem alcançados. Acho que é muito bom você trazer para esse ponto, Ana Lúcia. A gente anda aí numa romaria com relação ao mercado de carbono. Acho que tem umas questões conceituais ainda muito mal compreendidas, né? Também um outro tema que às vezes a gente vê cai numa certa polarização, né? Mas entender, né, que não, o mercado de carbono não é uma bala de prata, acho que isso a gente precisa entender, né? Mas é muito importante que
que a gente comece a entender o mercado de carbono e os créditos de carbono como um ativo financeiro. Assim, você falou do MDIC, Roberta, mas assim, a minha esperança hoje está muito depositada aí no protagonismo do Ministério da Fazenda, né? O Ministério da Fazenda trazendo mesmo, entender o impacto disso na nossa balança comercial, em termos de oportunidades, porque hoje a percepção que eu tenho, e aí eu falo com alguma propriedade de uma empresa que já tem projetos registrados no protocolo de Quioto, né, que foi o primeiro grande mercado de carbono global, mecanismo de mercado, né? Em 2004, estou falando de 20 anos de experiência, aí registrando projetos junto da UNFCCC, com todos os critérios de integridade, de transparência. E hoje a gente vê, né, a União Europeia anunciou logo antes da COP que ia permitir que 5% dentro do seu ETS, né, com o seu Emission Trade System, ia admitir projetos do artigo 6. E o Ministério da Fazenda, né, semana passada, eles lançaram aí as primeiras ações dessa Secretaria de Mercado de Carbono. Registrar aqui a alegria de ter o Tiago Barral, que é uma pessoa que vem, né, do setor de energia, subsecretário, foi presidente da EPE, olhando, participando, né, sendo subsecretário de implementação desse mercado, sob a secretaria da Cristina, né, Cristina Reis, que é uma economista. Enfim, eu estou começando a acreditar que agora vai, né? Mas é isso, a gente tem que trazer, a gente tem que começar a trabalhar para que esses números apareçam, né? Que a gente consiga entender que o mercado de carbono ele vai, ao meu ver, né, resolver. O Brasil, ele está deixando dinheiro na mesa, a gente sabe, a gente atua com licenciamento ambiental, a gente atua com gestão ambiental, a gente sabe quão caro o Brasil é ter um código florestal, reserva legal, área de preservação permanente, acabou de sair agora as decisões das restingas. Tudo isso precisa começar a ser enxergado do ponto de vista de contabilidade de carbono. O mercado de carbono, eu acho que ele vem impulsionar a geração de conhecimento, né, a capacitação, às vezes até num pequeno projeto. Né, eu fiz um lançamento lá, um biodigestor que a gente doou alguns biodigestores para o Pará, para o Brasil. Você vê assim, a diretora da escola dizendo, não, agora essas crianças vão ter na grade curricular dela a contabilização de carbono, né, sobre isso. Então, isso tudo é conhecimento que a gente vai aprimorando, desenvolvendo, para a gente começar a perceber o quanto de dinheiro o Brasil está deixando na mesa dentro dessas negociações. Você vê que vários mercados bilaterais já existem, já acontecem, e a gente ainda é café com leite, né? Digo assim, o Brasil é café com leite. E encorajar um MMA de que a gente possa aí, aquele trabalho, a Ana Lúcia conhece, que foi feito aí pela Abeólica, pelo pessoal lá, a Natasha, lá do escritório Training Pool, demonstrando que uma participação, né, a gente começar a permitir que alguns desses ativos existentes, né, registrados no Brasil, já possam compor algumas negociações internacionais sem que isso comprometa a nossa NDC. Né? Então, acho que o Brasil tem muito, assim, o governo hoje, o MMA, eu entendo, as NDCs são extremamente ambiciosos, né? Mas a gente precisa entender também que o mercado de carbono ele vem também para mitigar, ele não vem só para compensar, ele não vem só para a gente vender crédito e ajudar a NDC dos países compradores desses créditos e não aqui. Muito pelo contrário, eu acho que é uma questão de custo de oportunidade que a gente precisa trabalhar, contabilizar, e eu acho que ninguém melhor do que o Ministério da Fazenda para estar contribuindo, né, junto com o MMA nessa contabilização desse potencial e das oportunidades que a gente tem. Aproveitar esse gancho que vocês acabaram trazendo, né, que acabou, pelo menos me dando um insight do protagonismo brasileiro dentro desse contexto, né? O que representa, nessa linha do que a Flavinha está falando, né, dessas ações pontuais, de tudo isso que envolve a advocacia, a gestão e tudo mais, o que representa a COP inserida dentro do nosso país,
o protagonismo brasileiro na liderança das negociações. O que representa isso para a gente daqui para frente? Né? Porque o Brasil sempre foi considerado um dos líderes, né, no sentido de ter ativos, né, como a Flavinha falou, do mercado de carbono, né, de todos esses potenciais. Mas a partir daqui para frente, o que a gente pode esperar disso? Olha só, do meu lado, minha perspectiva precisaríamos estar 100% envolvidos nas negociações, principalmente olhando regulamentação, com o setor privado junto e governo alinhados. Aí, qual vai ser a mágica que a gente vai fazer com o Ministério do Meio Ambiente? Eu não sei, mas teremos que ter um bom jogo de cintura e articulação para isso, porque, afinal de contas, se esta COP não comprovou, eu não sei como é que a gente faz essa mudança, a gente está falando, de fato, de um novo cenário para tratar as questões de clima e natureza. A gente está falando que são questões essenciais para o desenvolvimento econômico. Eu não tenho mais uma COP que está restrita a discutir clima com as negociações multilaterais lá na estratosfera. A exemplo do que veio do assunto de acordos multilaterais aqui. A gente nunca tinha discutido essa parte de acordos multilaterais de comércio dentro de COP. Foi um dos 4 temas que ficaram em consulta e acabaram entrando na decisão mutirão, obviamente motivados por CBAM. Mas vejam, isso era tema para ser tratado na OMC, que nunca gostou muito de meio ambiente, achou que o meio ambiente ficava com o time de sustentabilidade lá no cantinho da sala, mas mais até pela OCDE, que tem várias decisões, mas aí o Brasil não é de fato membro, a gente tem que aderir. Enfim, de qualquer jeito, medidas unilaterais de comércio era tema de gente grande que não constava em Conferência do Clima. E ela entrou agora de vez, porque não tem mais como a gente discutir clima e natureza dissociado de desenvolvimento econômico, porque a gente está falando de transição econômica para baixo carbono, bioeconomia e economia circular. Então, acho que temos um envolvimento muito grande e uma responsabilidade, Ale. O que puxa, o que eu queria só colocar, que também não é decisão política mandatada, não é decisão mandatada, mas é decisão política, que foi aquele roadmap de Baku a Belém, que foi lançado pela presidência COP30, COP29, e que teve aí a sua grande estruturação no círculo de economistas que foi formado, inclusive por um economista brasileiro, aí sediado em universidade do exterior, papapá. O que eu queria chamar a atenção é que quando a gente olha esse roadmap, e a gente vai para o ponto de mercado de carbono, assim como para os outros, e aqui fica um convite para todos os nossos colegas de advogados, se a gente avalia as conclusões que esse roadmap apresentou, aí vou dizer avaliação pessoal, tá claro que o time esqueceu de sentar na mesa com os profissionais de sustentabilidade, que trabalham com isso há muito tempo. Se a gente olhar as conclusões de mercado de carbono, eles colocam, olha, precisamos ter envolvimento dos governos para fomentar o mercado de carbono, precisamos ter um ambiente regulatório propício para trazer integridade aos mercados de carbono. Sim, quando eu li, gente, opa, os adultos sentaram na mesa e esqueceram de chamar outra parte dos adultos que faziam isso há bastante tempo. Porque essas conclusões a gente já conhece faz tempo. O que falta é vontade política para implementar. E é o nosso momento de Brasil agora. Vontade política para desenhar direito. Então, o que eu queria colocar, e aí ficou super bom com essa sua pontuação, Ale, que o Ministério da Fazenda está encabeçando, a gente sabe que a gente vai ter, a gente tem aí algum ajuste para fazer com o Ministério do Meio Ambiente, mas não vale o Ministério da Fazenda sozinho tomar as decisões e ignorar tudo que a gente tem de conhecimento já consolidado. A lista de soluções está pronta, a gente sabe como fazer. Então, é trabalho conjunto, colaborativo, que precisa de todo esse enquadramento regulatório climático de quem já trabalha com isso há muito tempo, junto com as competências de economistas, para botar isso para funcionar. Era esse o meu recado, ficou perfeito com a sua colocação, Ale. E, Ana, se eu puder também aqui só complementar, acho que vocês duas, né, mencionaram a decisão mutirão, e eu acho que ela traz pontos super importantes, que de alguma forma nem todos entraram nas agendas oficiais, nos documentos finais aqui da COP30, mas
os 4 pontos principais que ela traz, né? Então, a resposta aos relatórios de síntese das NDCs, que são as metas climáticas de cada país, que já foram conversadas aqui, e das BRTs também, né? Que são os relatórios bienais de transparência. Relatórios bienais de transparência. A operacionalização do artigo 9.1, que é financiamento por países desenvolvidos, muito foi conversado sobre isso também, e depois também um olhar de não só focar nos países desenvolvidos, financiando países em desenvolvimento, mas também trazendo o protagonismo das empresas, né, e do setor privado como espaço de oportunidade também, as medidas comerciais unilaterais e caminhos para acelerar a implementação do Acordo de Paris. Então, eu acho que e isso nos faz também remeter que a COP30 foi também muito falada antes dela acontecer, e ela se provou como a COP da implementação, né? A questão da implementação efetivamente dos acordos e a busca pelos resultados, não só mais deixar aquele mundo das COPs, das negociações, que, né, enfim, as conferências das partes sempre serão um local específico de negociação e discussão do que foi assinado lá em 92 da UNFCCC, mas agora o mundo, os países, os governos, nós advogados, né, e advogadas, a gente precisa pensar realmente na implementação. Então, acho que essa palavra implementação é algo que vai ficar como marca da COP30, uma marca positiva que reflete os esforços do país, os esforços do nosso governo, os esforços dos nossos negociadores e de todas as pessoas que foram até lá buscando efetivamente resultados positivos, né? Cada um com seu recorte, cada um com com seus objetivos, com as suas agendas, mas buscando efetivamente que a gente chegue no resultado, pensando aqui no resultado positivo, pensando aqui nas próximas gerações, nós que temos filhos, né, a gente quer efetivamente que todas essas pessoas, todas essas discussões, esses alguns atritos que acontecem no meio do caminho, reflitam efetivamente na manutenção do clima global, né? Então, acho que eu chamo a atenção aqui para a questão da implementação que a gente vai focar nos próximos anos, nas próximas COPs. Roberta, foi bom esse gancho, porque outro exemplo que eu não sei se foi mencionado aqui hoje, que eu caí um pouquinho, foi o BAM, que é o Belém Action Mechanism, que foi um super avanço celebrado pela sociedade civil, encampado pelo G77 mais China, que agora são mais de 130 países, que é uma plataforma, né, de soluções para endereçar a questão da transição justa, né? Lembrando que a transição justa ela olha exatamente para todo esse impacto em cidades, regiões, mobilidade de força de trabalho, né? Todas essas áreas que deixam aí de receber investimentos no transition away, né, do fossil fuel. Então, Alexandre é do Sul, conhece a realidade lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a indústria, né, ainda do carvão, que ainda é um pouco dependente, né, é uma região que tem um trabalho de transição justa muito interessante, de como absorver essa força de trabalho, como que a gente vai reagir ao desinvestimento que se espera nessas formas, né, hoje, assim, nesses modos de produção ainda dependentes. Vale lembrar que um dos países mais resistentes, para além dos Emirados Árabes, né, os países árabes, a questão da transition away fossil fuel foi a Índia, né, que ainda tem muita atividade dependente de carvão, né, de outros combustíveis fósseis, e tem aí uma população de bilhão, né, nem sei quanto está hoje ainda a população da Índia, mas assim, a gente está falando aí de um país em desenvolvimento que merece toda uma cautela, todo um olhar diferenciado na assunção de um compromisso de transition away. Então, o que se espera é que debaixo da UNFCCC, né, o olhar para a transição justa ganha aí uma institucionalidade, né, de experiências, de trocas, porque não basta financiar, né, a gente tem que ter transferência tecnológica, a gente tem que ter capacitação, a gente tem que olhar para a inovação.
e absorver, né, toda essa população aí que vai ser impactada pela transição dos combustíveis fósseis, né? Aqui o Rio de Janeiro, particularmente, eu fico no Rio, e sempre foi um estado bastante dependente da indústria do petróleo. A gente vê o que o Rio de Janeiro, né, não foi só isso, a gente sabe, mas a gente vê o impacto aí do desinvestimento, né, da redução aí da produtividade nessa área e tudo mais, e o quanto que isso impactou o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. Então, são olhares, e foi um avanço importante que foi bastante celebrado nessa COP, né, o Belém Action Mechanism, que a gente trabalhar conjuntamente, que cada um sempre trabalhou isso individualmente, cada um, aqui a gente sabe, tem lá o estado de Santa Catarina, que tem uma política de transição justa, e é sempre visto de forma muito estanque. Então, você tem um hub de soluções para tratar isso, eu acho que é algo que impulsiona, e sem contar que vira uma agenda institucional, né? E outros temas também que entraram, a questão das comunidades afrodescendentes, das comunidades indígenas, né? A COP ela é tudo sobre linguagem, né? A gente vê a resistência de você colocar num documento, por exemplo, a palavra direitos humanos. A gente vê aqui, até quando a gente fala de direitos humanos, a gente vê o quanto que a gente escuta no debate sobre o tema direitos humanos no Brasil, às vezes chega a ser até inacreditável, né? E não saiu, né? A palavra, né, a expressão direitos humanos não saiu, mas saiu comunidades indígenas, saiu população afrodescendente. Isso é um avanço, é um processo que a gente tem que ficar olhando e entender o quanto que isso... as crianças até, a gente já vê crianças entrando, você imaginar que as crianças e os jovens são 1/3 da população mundial, né, e não tem uma representação olhando para eles, isso é muito relevante, eu acho, assim, é muito relevante a gente ter um olhar, um parágrafo que seja, uma menção num documento, dentre 14, né, foram 14, 15 documentos emitidos nessa COP, foi tema à beça. A gente tem material aí para se divertir durante um bom tempo, e você imaginar que cada um desses foi um consenso de mais de 190 países negociando, sabe? Isso eu acho incrível. Nós também achamos incrível. Eu preciso fazer um encaminhamento aqui para o encerramento, apesar do bate-papo sensacional de vocês. A gente fica muito feliz que a UBA possa congregar profissionais de extrema capacidade, né? Mulheres que estão à frente aí desse assunto. E passo a palavra agora na ordem invertida, passo para a Roberta fazer suas considerações finais. Roberta, Ana Lúcia, Flavinha, nessa sequência, por favor. Não, eu só tenho aqui a agradecer a participação. Estou super feliz de ter discutido aqui com amigas de longa data, novas amigas para o futuro, sem dúvida nenhuma, nosso presidente aqui da UBA. Acho que vocês estão fazendo um excelente trabalho, o olhar que vocês tiveram para essa COP foi diferenciado. Enfim, eu falei no comecinho, né, que eu sou membro do International Bar Association e já fiz já tive diversas posições e já faz talvez uns 4, 5 anos que eles têm esse olhar também para as COPs. Então, a gente teve um painel específico que foi junto com a American Bar Association, que falou sobre o protagonismo do advogado, e foi um recorte bastante específico no trabalho pro bono e nas suas ações de responsabilidade social dos escritórios. Então, isso, assim, também acho foi super louvável. Infelizmente, foi no finalzinho da COP, eu já tinha voltado, mas a gente conseguiu passes virtuais para participar dessas discussões, então eu acompanhei virtualmente esse painel em específico. Então, assim, acho que só queria agradecer a presença aqui, parabenizar vocês pelo trabalho que vem sendo feito ao longo desses anos e com esse olhar super importante para a questão de mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável e o papel do advogado nessa bagunça toda, né? Porque, querendo ou não, a gente tem um olhar diferente, a gente tem uma função social diferente, e que bom que a gente tem espaços como a UBA para poder aqui colocar a nossa voz e fazer, talvez, algum dia, alguma diferença. Então, obrigada pelo convite.
Do meu lado aqui, gente, também super agradecer o convite. Eu gosto muito dessas discussões no contexto UBA, porque a gente tem uma audiência qualificada, a gente consegue falar a mesma língua. Acho que os meus desejos agora para 2026 é que a gente, de fato, consiga botar na agenda da liderança, colocar o Brasil rumo a essa regulamentação de carbono de uma forma coerente, programada com o que o setor privado consegue entregar, e que aí a gente consiga ter esta figura do consultor jurídico como alguém essencial ao processo, que esteja trabalhando com esse olhar estratégico para o país, para desenvolvimento econômico, que a gente também tem aí um upgrade naquela qualificação, que a gente olha para o advogado como aquele que resolve o problema. Risco iminente ou risco materializado? Aqui a gente tem uma outra figura, a gente tem uma figura de ação proativa, de consultor estratégico. Então, que cada vez mais aí a UBA, inclusive, nos ajude com esta nova percepção que a gente precisa materializar para o operador do direito para conseguir carregar o país nessa transição econômica para baixo carbono. Muitíssimo obrigada. Perfeito, Ana e Roberta. A gente falava sobre isso no nosso último seminário, né, Alexandre? A gente está diante de uma nova fronteira de conhecimento jurídico, né, um novo olhar do ponto de vista do direito ambiental, sem sombra de dúvida. Né? A gente já escuta falar sobre isso, né, há muito tempo, do impacto, do dano, né, uma vez ocorrido e tudo mais, a razão, a importância da prevenção, mas o que eu vejo hoje é muito também de racionalização de investimento. Né? Você fala com uma liderança hoje sobre uma novidade, algo além do que tem ali numa condicionante de uma licença ambiental, isso é sempre visto como custo. Eu até brinco assim, eu quero ver uma consultoria chegar aqui e falar assim, olha, a gente vai montar uma estratégia de gestão desses ativos de sustentabilidade aqui, e a gente vai ter uma participação no quanto a gente oferir de resultados, sabe? Quem sabe um dia a gente não chegue nesse aspecto. É difícil a gente dimensionar risco, mas é importante, porque quando você tem um impacto, quando você tem uma controvérsia, e que você tem parceiros relevantes, você está no meio de uma negociação com um cliente relevante que olha para isso, se você tem uma reputação consolidada, para além dos reportes, para além de tudo que você já mantém do ponto de vista de compliance, né, regularmente, a gente sabe quando um cliente sabe quando ele senta com você e ele entende, olha, pô, se você teve essa controvérsia, você teve essa questão, como é que a gente endereça isso junto sem que isso respingue aqui, né, no meu portfólio? Então, eu acho que é uma nova fronteira de advocacia que a gente precisa trabalhar e aprender a quantificar, aprender a precificar, aprender a demonstrar com métricas quantitativas e qualitativas de resultado que a gente entrega. A gente sempre fez isso muito bem em vários outros ramos. Eu acho que a gente está numa oportunidade de fazer isso muito bem no direito ambiental, climático. Bom, parabenizar, agradecer Alexandre, Cris, fazer parte desse grupo. Nós renovamos aí a nossa gestão para mais 3 anos, agradecer a confiança. São hoje mais de 500 advogados que participam do nosso grupo da UBA, advogados públicos, privados. Eu acho que isso é uma demonstração de confiança muito grande, e dizer do meu orgulho assim, de estar aqui com a Ana Lúcia e com a Roberta conversando sobre COP, e de estar lá, e agradecer muito, muito, de coração, o acolhimento dos nossos amigos do Pará, sabe? Então, os nossos colegas do Pará, eu não vou nominar aqui todos eles que nos receberam lá de coração aberto, mas eu acho que a gente tem mais de 20 ou 30 advogados do Pará no nosso grupo, Alexandre, e foi incrível agradecer o acolhimento e a experiência maravilhosa, tudo que a gente viveu em Belém, torcendo aí para que a gente tenha, sei lá, um Belém mais 10, um Belém mais 5, para que a gente possa reviver e lembrar todas as alegrias que a gente teve nessa COP, que eu acho que esse é um grande avanço, né? Essa conexão, para mim, é o que fica e que não volta mais. E isso é o que vai construindo cada vez mais metas mais ambiciosas, compromissos mais relevantes.
e a UBA no centro desse debate, fazendo parte disso e impulsionando. Então, só parabenizar e agradecer mais uma vez. Aí, Flavinha, temos que agradecer a todos que nos receberam lá em Belém, e não só em Belém, né, em todos os lugares que a UBA esteve no Brasil no ano de 2025 e nos tantos eventos que a gente, tantas participações que a gente vai fazer em 2026 nos anos seguintes. Não só Belém, como em todos os estados do Brasil, a gente sempre é muito bem recebido e todas as pessoas sempre são muito bem recebidas, que mostra que o povo brasileiro é um povo acolhedor e tem capacidade de organização e de realização de grandes eventos. Então, nós ficamos muito felizes de poder participar e ficamos mais felizes de poder trazer um pouquinho dessa percepção com essas nossas colegas associadas, craques do direito ambiental, do direito climático, né, que estão aqui junto com a gente e convidando a todos para acompanhar o UBA nas nossas redes sociais, no LinkedIn, Instagram, Facebook e todos os canais de participação da UBA, YouTube, enfim. E também esse nosso podcast, que além de videocast que aparece no YouTube, ele também está lá no Spotify para todos poderem acompanharem. Voltamos numa próxima edição, também falando mais uma abordagem sobre a COP30 com colegas também do Pará. E meu muito obrigado à participação das meninas aqui no nosso podcast e também a todos que vêm acompanhando com a gente, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.